Cadê minha câmera de frente? Olá, minhas amigas e meus amigos, mais uma vez aqui na Rede GAC Podcast. Hoje, dia 25 de maio de 2026, tá? Hoje teremos aqui dois convidados especiais. Teremos um advogado da área de família e um especialista na área de iPhone. Quem vem aí? Hoje conosco nós teremos a doutora Samira Rios, ela que é especialista em inventário e regime de partilha de bens, não é isso, doutora? E teremos também conosco ele que é especialista em iPhone. Então você que quer saber sobre partilha de bens, sobre inventários e trocar o seu aparelho por um iPhone novo, venha participar conosco, não é isso, Kido? É isso aí, não saia daí, tá? Teremos aqui daqui a pouquinho esse bate-papo e hoje a nossa transmissão tem o apoio da centraldosadvogados.com.br. Não saia daí, hein? Opa! Ao vivo é assim, não é isso, Kido? Ao vivo é assim. Bom, estamos aqui com Pedro Paes e doutora Samira Rios, tá? Vou pedir que cada um se apresente para a gente discorrer o nosso bate-papo de hoje. Samira Rios. Hoje não, com muito prazer. Bom dia a todos aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar de um conhecimento, né, tão importante para cada um de nós, né? E mais ainda para quem nos assiste. Então, espero aqui que a nossa conversa, né, tenha um resultado maravilhoso para todos. Prepare o público olhando para a câmera. Você que tem dúvidas, fala com o seu público aí, não sai daí. Então, eu sou Samira Rios, né, especialista em inventários, em regime de bens. E para você que tem dúvida, pode mandar suas questões aqui para participar conosco desse assunto tão interessante. Maravilha. Pedro Paes. É isso aí. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui na Rede GAC, prestando um pouco do meu conhecimento aí na área empresarial, no ramo de iPhone, certo? Você que tem dúvidas e deseja tirar sua dúvida hoje, só manda aí, que a gente tira todas as suas dúvidas, certo? Vamos para cima mais um dia. Maravilha. Aproveitando o gancho, eu sei que Pedro tem uma história de superação, um início desse projeto, né? Que hoje Pedro, ele é referência em iPhone na Bahia. Fale assim um pouquinho rapidamente sobre a sua trajetória, como você começou, e hoje você tem 2 lojas, é isso? Sim, tenho 2 lojas aí no ramo, né? O início de toda a história é bem doloroso, né? Que ninguém nasce grande, né? A gente sempre... Só filhote de elefante, né? Que nasce grande. Pequeno. Só filhote de Todo mundo elefante. começa pequeno para se tornar grande, né? E debaixo da obediência de Deus, a gente vem conquistando espaço aí nesse mercado, né? A minha trajetória começou com uma grande oportunidade de um grande amigo que me apresentou o ramo de iPhone. E eu ali agarrei essa oportunidade e comecei como virtual, né? Vendendo iPhone no mês, vendendo para não ganhar nada, só para mostrar o mercado que eu estava ali fazendo algo. Tinha mês que eu não vendia nada, tinha mês que eu só vendia justamente para fazer a mídia com o cliente, para mostrar credibilidade e ir crescendo no mercado, né? Fazia minhas entregas ali no metrô, em shoppings. E aí foi indo, fui crescendo, fui desenvolvendo, fui mostrando credibilidade no mercado. Pessoas foram me indicando, né? E aí foi... A sua história começou quando, Pedro? A minha história começou em março de 2024. 2024. É uma história bem recente, diga-se de passagem. São sim, 2 anos. 2 anos. É lógico que tem um processo e a gente sabe que a vida é feita de processos. E você disse algo que me chamou a atenção, que muitas vezes você trabalhava ali com o ramo do iPhone, especificamente falando, mas que não tinha nem lucro. Você não conseguia tirar nem lucro dali. Conseguia. E aí como é que você fazia? Você tinha o quê? Você tinha uma outra fonte de renda? Você dobrava de trabalho? Como é que era? Eu trabalhava em uma padaria. Logo depois dessa padaria eu fui trabalhar como soldador em uma indústria,
um rapaz que me deu uma oportunidade também, certo? Também viajei muito, viajar para vários estados do Brasil, né? Em busca de oportunidade. Já fui para Minas Gerais, já fui para Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, trabalhando no Brasil, né? Em busca de oportunidade melhor. E surgiu essa oportunidade aí, né? Que mudou realmente a minha vida, né? A minha história. E você atribui esse seu sucesso ao divino? Que você estava falando mais cedo. A Deus, a todo o sucesso, toda a honra de Deus. Porque foi Ele que me deu essa oportunidade, Ele que me direcionou. Eu creio que se eu não tivesse encontrado Ele, eu não estaria sentado nessa mesa. Porque tudo que acontece é para a honra e glória dele. Se a gente está aqui neste momento é porque Ele assim permitiu que a gente estivesse aqui. A gente está com bastante saúde por causa dele. Você é evangélico? Sou evangélico. Congrega na? Igreja Pentecostal Nações para Cristo. Maravilha. Pastor Baroni? Pastor Baroni. Ele mesmo. Um abraço ao pastor Baroni aí, pastora Carol, tá? Vamos lá. Eu quero já pegar um gancho dessa situação que ele está falando de Deus, de casamento, e a gente acaba indo num nicho que é o nicho de família, não é isso? E Pronto. família, muitas Bom vezes gancho, acontece bom a gancho. questão do inventário, de partilha de bens. E aí eu quero saber aqui de doutora Samira Rios. Falando da mulher, especificamente falando, o que ela precisa saber e como que isso interfere também ali na vida dela? Porque a gente sabe, tudo bem, hoje as mulheres elas trabalham, elas sabem, têm o seu espaço e é importantíssimo, gente, que as mulheres realmente ocupem os seus espaços e que ela pode ser o que ela quiser em termos profissionais falando. Só que quando ela casa, muitas das vezes fica dúvida em respeito ao regime de bens, o que é o melhor, o que é o pior, o que vai trazer prejuízo, o que vai trazer benefício, enfim. Vamos lá, fala um pouquinho pra gente e para os nossos ouvintes, né, Kilder? E uma das dúvidas que a gente percebe muito é sobre o regime. A pessoa vai Isso. estar casando hoje. Eu vou optar por qual regime? Fala um pouquinho dessa situação. Vejam bem, regime de bens, ele é um tabu, embora seja a base, né, de todo o patrimônio da família. E ele deveria ser o primeiro assunto a ser tratado antes do casamento ou antes da união estável. Porém, ele, como eu já falei, ele é um tabu, ele não é falado. Por quê? Porque as pessoas pensam que se os namorados ou os noivos comentarem sobre esse assunto é porque não vai existir amor, porque vai existir interesse. Então, essa dificuldade nesse diálogo, ele inicia justamente no início do relacionamento. Ele já encontra essa dificuldade, esse obstáculo. Mas o regime de bens ele deveria ser muito mais valorizado. Porque as mulheres, elas estão cada vez mais independentes, né? Falando aqui, abordando mais essa questão da mulher. Ela está cada dia mais independente. Ela está construindo o seu próprio patrimônio. Sim. Então, o regime de bens, eu não vou dizer aqui qual o melhor regime de bens. Por quê? Porque nós temos 4 regimes de bens, além do regime misto, que pode ser realizado, e eles se adequam à realidade de cada família. Então, nós temos um regime legal que a pessoa não escolhendo, ele é imposto pela legislação. Então, podemos começar por aí. Então, se a pessoa quer casar, né, eles estão planejando o casamento. Então, muita gente planeja o quê? A festa, planeja a lua de mel, planeja o vestido, todas as roupas, madrinhas, padrinhos, a festa, mas esquecem do futuro, que é o regime de bens. Qual regime vai reger aquela união, aquele relacionamento? E mesmo se não houver escolha, ele será escolhido obrigatoriamente pela lei. Então existe... era isso que... A lei prioriza qual, então, nesse caso? No nosso código, nós temos o regime da comunhão parcial de bens. Ele é o regime legal hoje para aqueles que não escolhem. Aqueles que no silêncio vão... dão entrada nos papéis, né, na habilitação, que nós chamamos, e não escolhem o regime. Então, aquele regime da comunhão parcial, ele será o regime escolhido pela lei. E aí ele consiste em quê, doutora? Tipo, isso. O que ele realmente... Como ele funciona? Isso. O regime parcial, que é o regime legal. Isso, regime legal. Na verdade, nós temos outro, mas a gente fala... em outro momento, mais para frente. Esse regime da comunhão parcial, que é o regime geral, ele vai comunicar os bens que forem construídos, que forem adquiridos na constância ali do relacionamento. Seja ele, quando eu disser relacionamento aqui, todos podem entender que é união estável ou casamento. Então, no relacionamento,
do início ao final, ali, aqueles bens construídos, adquiridos, de forma onerosa, né, pode ser com a participação de apenas um ou participação dos dois, ele estará em comunhão. Então, ele será partilhado de forma igual com o casal. Então, esse é o regime da comunhão parcial. Os bens que, porventura, alguém do casal, né, trouxer antes daquele relacionamento, por exemplo, eu já tinha um apartamento, eu já tinha um carro quando eu casei, aquele bem vai ser considerado um bem particular. Então, ele não entrará nessa comunhão, mas para direito de família, para efeito de direito de família, numa separação, num divórcio, ele não vai integrar o patrimônio comum do casal. Porém, em caso de inventário, né, em caso de sucessão, ele será comunicado na forma de herança para aquele cônjuge sobrevivente, concorrendo com os herdeiros de quem faleceu. Então, é um regime que tem um efeito para o casamento e um outro efeito para a sucessão. Quando você fala, a gente fala sobre a lei, né, a convivência. A partir de quanto tempo de convivência já se considera a união estável? Porque as pessoas têm aquela coisa, né? Não quer que a namorada leve escova de dente para dentro de casa, porque é problema. Porque se juntar a escova de dente é que deu o problema. Se juntar a escova de dente é que vai configurar que está em união estável. Essa é uma pergunta que realmente ela é feita de forma recorrente. Mas a lei, na nossa atual legislação, ela não menciona tempo para essa configuração. Porque são requisitos mais subjetivos, ou seja, você tem que ter um relacionamento para a união estável, né? Um relacionamento público, duradouro e que tenha o objetivo de constituição de família. Imagine, né? Você vai ter que provar esse objetivo de constituição de família. Você tem que ser visto, aquele casal, ele tem que ser visto na sociedade como marido e mulher. Eles têm que se comportar como marido e mulher. Embora o requisito de residir sob o mesmo teto não seja nem exigido, né? Não seja o principal. As pessoas podem morar em residências separadas e ter ali uma configuração de uma união estável. Ou seja, fez muita selfie junto, já é problema. Aí vem a questão jurídica importante, né? Você tem que ter provas. Sim. Né? Sem provas, você não vai poder somente alegar que você está em união estável. Muitas pessoas pensam que estão apenas namorando e já estão em união estável. Muito mais, as mulheres pensam que estão em união estável e os homens pensam que estão namorando. Geralmente é assim. Eu pegando esse gancho aí, o namorado deu um iPhone de presente. Já começa a caracterizar. Vai casar. Vai casar, dá um iPhone de presente, né? Aí pode aí no caso, foi uma doação, um presente. Então, presente é doação. Então, já não vai comunicar, viu? Numa separação, você pode presentear a sua esposa com um iPhone mais caro. E não espere que esse presente seja comunicado. E aí eu já quero devolver para Pedro, que a gente está falando de casamento, eu estou vendo ele com a aliança no dedo. Você, Pedro, você sabe o seu regime de casamento? Você, nesse aspecto aí, você deixou claro lá para a esposa, olha, a partir de agora... Parcial de bem, né? Regime parcial de bem. Foi automático, né? Foi no automático. O casamento é uma história bem interessante, né? Porque a gente casou, quando eu casei com minha esposa... Ou a gente casou somente no civil, num papel, a gente casou. Só que quando a gente pegou nosso apartamento, a gente só entrou com as panelas e os talheres, né? E Deus foi agindo. Aí eu lembro que eu tava na loja, eu falei, rapaz, eu tô casando com a mulher e não tenho uma casa alugada ainda, não tenho nem geladeira, nem fogão, nem nada. Eu falei, rapaz, que situação. Do nada eu tava sentado lá no sofá da loja e lembrei, rapaz, na Casa Bahia da carne, faz carne. Aí eu peguei e fui nessa Casa Bahia, né? Tá fazendo propaganda da Casa Bahia. Aí eu peguei e fui nessa Casa Bahia, eu falei, rapaz, vou lá. Aí tá com R$500, eu falei, rapaz, tu R$500 de entrada aqui. Aí, você quer levar o quê? Eu falei, quer levar essa geladeira, esse fogão e essa máquina de lavar. O cara, vamos ver que você aprova. Peguei e aprovou. Tirei, numa semana depois, já tava tudo novo lá em casa já.
Tá Que vendo? maravilha. A honra e glória E de esses- Deus. e esses- Já terminei de Agora- pagar tudo. E outra, aluguei o apartamento. Já com tudo mobiliado, nem precisei usar o fogão e a geladeira tá lá guardada. Já reinvestiu, na verdade. Esses bens adquiridos, né, após o casamento, eles se comunicam. Independente que ele foi sozinho na loja, ele fez o financiamento, né, sozinho de todos os móveis, mas comunica porque são frutos dentro da união, no regime da comunhão parcial. Uma coisa que me chamou a atenção é o companheirismo, né? A mulher Sim. vê o seu companheiro nessa fase de dificuldade inicial, mas está ali colado. Ela Nada falou mais comigo justo, mesmo. nada mais justo, né? Do que Veio para é uma compartilhar. proteção, justamente porque no histórico familiar, a mulher ela é muito mais dona de casa. Do que o Ela renuncia sua vida profissional para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, do marido. Então, nós temos essa cultura que ela está um pouco mudando aos poucos, né? Podemos dizer assim, está mudando aos poucos pelo número, né, de mulheres que nós temos, mas ele veio para a proteção mesmo, né? A mulher ela é considerada Verdade. Aí, inclusive, protegida da casa. a Bíblia, o livro de Provérbios, vai falar, né? Que quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe o favor de Deus. Porque você vê muitos homens importantes hoje, sempre tem uma mulher grande por trás que torna, entendeu? Faz ele tornar Trabalhando. grande. Todo Trabalhando. homem que tem uma boa esposa, ele está encontrando o favor de Deus. E você falando da sua fé também, Pedro, me chamou a atenção pelo seguinte, a sua confiança, tanto no passo do casamento, do matrimônio, que você ali, e ela também, por óbvio, junto com você, vocês dois decidiram Sim. por esse passo do casamento, e decidiram, Kildare, formar essa família, inclusive assim, sem nada, Verdade. materialmente falando. Isso. Confiando que realmente aconteceria a providência, Isso. confiando que Deus estaria ali com vocês e iria honrar vocês, fazendo a parte de vocês também, Verdade. porque tem muito isso também. Existem algumas pessoas que, infelizmente, pensam que Deus vai vir dos altos céus, vamos assim dizer, e realizar. Vai E não, realizar. a gente precisa fazer a nossa precisa parte. fazer a nossa parte. E Esforço Pedro ativo. Paz aqui é um exemplo disso. Ele confiou, casou, e na parte empresarial, Kildare, foi fazendo essa dobradinha ali de ir com 2 empregos até alcançar o que era para ele o objetivo maior, que é a loja de iPhone. Verdade. Não é isso? Verdade. Me corrija se eu tiver entendido errado. Isso. Eu quero aproveitar esse gancho e parabenizar as mulheres. Por exemplo, esse podcast aqui, eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, certo? E a minha esposa, Débora Abreu. Verdade, porque foi ela que fez veio a coisa até mim, acontecer. velho. Fez a coisa acontecer. Então, assim, aí a doutora Samira fala sobre a responsabilidade de uma esposa de cuidar da casa. Eu fico olhando assim, hoje eu sou mais participativo em casa, assim como você, eu sei que também é. Tá? E a gente sabe o quanto é difícil você manter uma casa em ordem, Exato. certo? E o que muito me admira, certo, é a questão de muitos homens não valorizarem isso. Tá? E às vezes a mulher casa com a mulher é mais do lar, certo? E quando a dificuldade vem, a separação, acha que a mulher não fez nada. Certo? E aí vem essa questão agora da briga, certo? Para a partilha dos bens. É bom chamar a atenção aqui do regime da comunhão parcial, porque quando nós temos uma união estável, formalizada, ou o que é formalizada? É lavrar uma escritura pública de união estável no cartório de notas, que fica um documento público, um documento seguro, ou um contrato particular, né? O que a gente não orienta, porque o contrato particular ele pode, né, sumir, vamos dizer assim. Então, essa mulher, ela precisa dessa proteção, porque quando você está em união estável, você não muda o seu estado civil. A pessoa continua com o estado civil que ela já tem. Por exemplo, se ela nunca casou, ela é solteira. Se ela já casou ou divorciou, ela continua divorciada. Ou se ela já ficou viúva, ela continua viúva. Viúvo ou viúva. Então, a união estável informal, ela não traz a segurança jurídica para o cônjuge, por exemplo, para essa mulher que fica em casa, que se dedica a essa situação, porque na união estável nós não temos a exigência da troca do estado civil, nós não temos a exigência de uma autorização do cônjuge formal, né, para alienar um patrimônio.
por exemplo, aquele cônjuge que está aí de má fé no relacionamento, ele pode aproveitar essa situação de que ele é solteiro ou divorciado e alienar um bem sem que aquela companheira, né, convivente, o termo mais atualizado que nós teremos na alteração do código, uma convivente, e ela não vai saber naquele momento daquela venda. Por quê? Porque não tem nenhum registro de sua formalização da sua união estável. Então, ela corre esse risco. Pode recuperar depois? Pode. Mas vai ser difícil? Vai. Vai precisar de provas? Vai. Então, ela vai gastar aquilo que ela já não tem. E para unir esforços ali para ter aquele patrimônio que é dela de volta. Eu quero saber também da doutora o seguinte, se hoje ainda tem muita gente com o pensamento da seguinte forma. O Pedro veio trazendo ali essa questão, quando a doutora até falou assim, ainda que ela não tenha ido lá na loja com ele. Sim. E eu já ouvi isso de algumas pessoas, inclusive próximas, que em situações de desafio no casamento, porque casamento também não é só flores, né, Pedro? Existem também os desafios. Sim, sim. E aí uma pessoa com esse desafio, e ela pegou e falou assim, não, mas ela não contribuiu com nada. Eu falei, rapaz, mas hoje como é que ela não contribuiu com nada? Não, ela só ficou em casa, ela só ficava em casa, só cuidava. Então ainda tem esse pensamento de que, não, ela não contribuiu com nada. Tanto da parte do homem, como também da parte da mulher. De mulheres que porventura pensem assim, não, eu não trabalhei, então eu não tenho o direito de receber por aquilo que foi construído. Foi ele quem comprou o carro, foi ele quem comprou a casa. Tem. Como é essa situação que a doutora vê no dia a dia? No dia a dia, a gente encontra de tudo. E isso é muito comum. Infelizmente, é muito comum. Considera que a mulher não trabalhou, não teve esforço nenhum, não contribuiu. Está em meu nome. Então, foi adquirido com recursos próprios. Mas, para a legislação, aquilo não é suficiente. Se acontecer um divórcio ou acontecer uma sucessão, aquele regime de bens é que vai prevalecer. Porque ele é uma norma de direito público. A pessoa não pode renunciar. Eu não posso renunciar à minha meia-ação. Meu 50% do meu patrimônio. Eu não posso renunciar. Eu posso doar, eu posso vender em algumas situações, né, mais específicas. Mas eu não posso renunciar porque é meu. Ali naquele momento eu não posso renunciar ainda viva daquele direito. Então, se eu for no cartório, por exemplo, o cartório não vai fazer uma escritura pública fazendo isso. Você tem união estável? Tenho. A lei fala que se você não escolher o seu regime de bens, já está escolhido. Na omissão, você já tem o regime da comunhão parcial. Então, você tem esse direito. Então, ninguém pode lhe tirar esse direito. Mas aí, essas questões, a pessoa tem que estar com conhecimento. É um conhecimento básico. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu vou juntar, porque na hora de separar é fácil. Tem muita gente que fala isso. Então, verdade. Na verdade, isso é um problema que a pessoa está procurando para si e não sabe das consequências que ela vai encontrar depois, porque ela pensa que é fácil, mas não é fácil. Fácil até ir morar, mas na separação não vai ser fácil. E as provas, muitas vezes as pessoas não se preparam para isso, né? Lógico que a gente casa, que a gente, né, permanece em união estável pela confiança. Né? Casamento é um contrato, você assina um contrato. Então, é uma confiança. Mas até que ponto você pode entregar tudo da sua vida para outra pessoa? Ainda nós temos aí a questão muito especial, que é muito específica, a questão de empresas, né? Que é empresário. Você não está ali afastado do seu regime de bens. Você não está afastado. E muitas vezes, aí volta a questão da insegurança. Por quê? Porque existe uma fraude, aí é fraude e ameação. Aí o que acontece? O casal, ele tem um patrimônio já construído, e aí alguém aí pode ser a mulher, o homem, né? Mas faz assim, nós vamos transferir o patrimônio para uma hold, que está muito, né, em moda, em alta e tal. Nada mais é do que uma empresa, um CNPJ, você vai constituir, né, com um profissional, com um contador, com profissionais. Só que ela é constituída de uma forma que uma ali fica como administrador. E o seu patrimônio vai para um CNPJ. Uma coisa é seu patrimônio estar no seu CPF. Outra coisa é estar no CNPJ. Então, muitas empresas elas são constituídas com a intenção de fraudar
o patrimônio do outro. Então, a pessoa como é que vai fazer depois para recuperar esse patrimônio? Então, Mas muito essa holding delicado. não estaria em nome dos dois? Pode ser ou não. Sim, mas essa Quando fraude, tem no a caso... tentativa de fraude, não vai colocar em nome do outro. Então assim, pensou em criar uma holding em nome de um só, acende o alerta. Desconfia. Acenda a luz amarela, né? Acenda, E assim, tem algumas conversas que já são padrão. Vou criar uma empresa para diminuir imposto. Vou criar uma empresa, colocar em nome da minha mãe, porque minha mãe é idosa e vai ter desconto. Conversa, né, de quem tem realmente a intenção de fraudar o patrimônio do outro. E eu já vi documentos, as esposas acreditam. Assinam. Venda simulada, doação. Né? O que é a venda simulada? Aquela venda que não existe, né? Que não tem o dinheiro, não tem um pagamento. Então, ali só não fica no papel. E isso é um negócio jurídico nulo. Então, para recuperar isso, é muito difícil você depois chegar para o judiciário e dizer que você foi coagida a você assinar um documento. É muito difícil. As provas são bem frágeis, né? Então, muito cuidado. A questão de... O seu patrimônio no seu CPF é seguro? O CNPJ mas primeiro, orientação jurídica para que vocês tenham essa segurança. Né? Pegando um gancho aqui, Kilder, desses desafios que a doutora veio trazendo, eu quero falar de desafios com o Pedro. Hoje Pedro está aí cada vez mais crescendo em expansão, para a honra e glória de Deus. Amém. Amém. E eu quero saber se nesse processo teve desafio, ou se não, foi tudo fácil. Pedro é um cara que segue Jesus, tá ali com Cristo. Desafios, e por isso, Kilder e vocês que estão ouvindo, desafios. Foi tudo tranquilo, foi tudo maravilha. É isso, Pedro? Foi desafio demais, pô. Desafios. Mas assim que você responder ao Wilson, eu quero que você entre no tema iPhone de segunda, iPhone 0. Rapaz. Vamos lá. Primeiro, fala dos seus desafios. Vamos nessa. iPhone de segunda, iPhone 0, rapaz. Depende muito da pessoa, né? Vamos supor, um iPhone novo, ele é novo na caixa, lacrado, né? 100%, bateria 100%, garantia pelo fabricante, pela Apple. Quem tem condições, compra realmente um iPhone novo. Mas não com seminovo seja um iPhone inferior. É para a pessoa que procura um custo-benefício e quer fazer um investimento e não gastar tanto, entendeu? Aí procura um iPhone seminovo, com garantia da loja, com bateria boa, de procedência, passa pelos testes antes da loja, antes de ser vendido, entendeu? Aí a pessoa que não tem aquela condição de comprar um novo, vai comprar um seminovo. Mas se você tiver condições, eu te indico que você compre um novo, porque você vai ser o primeiro dono, né? E vai ser tirar da caixa. Tipo, você tirou da caixa, deslacrou, usou, já tá seminovo. É como se fosse um carro saindo de concessionário, entendeu? Tipo assim, já perde o valor. Entendeu? É por isso que hoje em dia a galera procura muito seminovo. E lá na minha loja, o que eu mais vendo lá é seminovo, entendeu? Mas também vendo novo e seminovo. Pegando o gancho de Wilson, falou sobre os seus desafios. Sim. Tá? Quero que você fale um pouco desses desafios, aonde você chegou, tá? E também o desafio das pessoas que sonham em ter um smart, tá? Um telefone de valor maior, certo? E a opção do seminovo seria o caminho, né? Verdade. Mas fale um pouco dessa sua trajetória, como o Wilson perguntou agora. Rapaz, teve muito desafio, né? Muitas portas fechadas, né? Muitas pessoas também fechavam comigo, mas depois via a simplicidade no ato da compra, desistia, porque achava que estava sofrendo algum golpe, né? Sofri muito com isso, né? De fazer entrega, a pessoa na hora da entrega desistir, entendeu? Porque achava que era falsificado. Era falsificado e porque tal. achava que o produto não era de qualidade, algo nesse quem sentido. É esse menino assim. aí, chegando e tal. E também na época que eu comecei, eu tinha uma aparência meio mais de moleque, né? Tipo assim, a galera não passa tanta credibilidade assim, né? A aparência, né? Aí fui crescendo no ramo, graças a Deus, credibilidade no mercado, mas tive muitos desafios sim, tipo de chegar, precisar de uma venda, de precisar de uma conta para pagar, vamos supor, no final do dia, e você não tem um centavo. Sim. E Deus mandar assim, venda surpreendente, e você ter aquela ansiedade, poxa, se eu não pagar isso aqui, acabou para mim, eu vou fechar as portas. E você vê Deus fazer coisas sobrenaturais assim, e virar o jogo, e você conseguir arcar com aquilo, com seu compromisso de pagar seus fornecedores em dia, tudo certinho, entendeu?
Existem vários desafios, pô. Quando você trabalhava levando os aparelhos para os seus clientes, você não tinha medo? Porque já vi muitos casos, né? Pessoa combinar, a pessoa vai lá levar. Já aconteceu comigo uma vez, certo? O rapaz pediu 3 iPhones. Eu, logo no início, assim, tipo, não cismei. Eu falei, rapaz, que venda boa. Sim, pensou pelo lado positivo, né? Não fiz tudo, garantiu. Aí só que quando eu cheguei no shopping, marquei na praça de alimentação, né? Porque sempre em shopping eu marco na praça de alimentação. Certo. Fora isso eu não vou. Só que o rapaz mandou mensagem pra mim e falou assim: olha só, não vou conseguir ir na praça de alimentação, preciso que você venha aqui no estacionamento porque eu tô com meu filho. Olha só. Eu não cismei. Só que quando eu tava indo pro estacionamento, passei daquela porta de vidro que dá acesso ao estacionamento do shopping, algo clareou minha mente e falou assim, não, isso aqui é uma emboscada. Te travou. Deus te deu um sinal. Eu falei assim, não, isso aqui é uma emboscada pra mim, vai me roubar, vai me botar dentro do carro aqui, cair fora. Na mesma hora, bloqueei o cara e caí fora. Não existe isso. Estacionamento comigo não vai, não. Que livramento, hein? Que livramento, porque existe vários casos mesmo das pessoas botarem assim no estacionamento. Ele botava a arma pra mim, o revólver dentro do carro mesmo, ali entra no carro, bora, perdeu. Eu vou fazer o quê? Não, e já houve casos de tirar a vida de um jovem por causa de um aparelho, velho. Sim. Verdade. É complicado. É um ramo muito difícil, você tem que vigiar bastante, entendeu? Em pessoas que você faz transações, com quem você entrega, entendeu? Tem que estar bastante vigilante mesmo, entendeu? Como você hoje já é uma referência na Bahia em venda de iPhone, normalmente suas vendas acontecem por indicação? Rapaz, hoje a maioria das minhas vendas acontece pelo tráfego pago, né? Pela internet, né? Hoje eu vendo muito, também por indicação, mas a maioria das minhas vendas é pelo tráfego pago, pelo Instagram, pelo que eu faço, né? O diferencial do meu Instagram. Aí vem muita galera do tráfego pago do Instagram, muitos clientes mesmo. E passantes também. Se alguém quiser comprar aparelho com Pedro. Como é que faz, Pedro, para poder encontrar você no Instagram ou também em loja física, não é isso que você tem também? Tem loja física no Shopping KPM, loja 11, Instagram pedro.iPhoneBA. E você também que deseja comprar iPhone novo, tipo assim, qual é o seu iPhone? 14, seu é o 12, o 11. O 11. Vamos supor 11. que você quer, já preciso trocar. quer comprar um iPhone novo na minha mão. Sim. E você deseja economizar. Eu pego o seu iPhone como forma de pagamento também, entendeu? Tipo assim, você pode me dar seu iPhone, eu avalio ele e a gente bate no valor de um novo na sua compra, entendeu? É tipo carro usado, né? Troca de carro usado. E o iPhone é um tipo de aparelho que realmente dá para fazer esse negócio, acredito eu, até pela tecnologia que ele realmente proporciona, a qualidade. E você que está aqui assistindo, Rede GAC Podcast, e quer enviar sua pergunta, sua dúvida, ou para a doutora Samira Rios, para falar sobre inventário, partilha de bens. Você que não sabe nem o regime que você casou e quer descobrir como é que faz isso, mande sua pergunta para cá. Você que quer ter um iPhone novo, trocar, novo ou seminovo, mande sua pergunta não também só aqui. iPhone, você que não quer ter um iPhone, mas quer ter um Android, Xiaomi, Realme, Poco também trabalha. Você que quer MacBook, Apple Watch, iPads. Tem tudo que você precisar aí da maçãzinha aí, né? Tão desejada aí. É maçã, eu compro e revendo também. O homem é barril, que ele tá pensando o quê, rapaz? Agora você falou algo que me chamou a atenção, que você falou que teve desafios assim. Você chegou a pensar em desistir? Já pensei em pensar em desistir, já. Teve uma vez que uma porta se fechou pra mim, eu trabalhava em uma loja de iPhone, uma porta se fechou pra mim nessa loja. Aí eu fiquei, meu Deus, vou pra onde agora? Só que a porta exatamente se fechou pra chegar onde eu tô hoje. Porque se não se fechasse, eu não ia correr atrás, eu ia ficar da maneira que estava. Entendeu? Quando essa porta se fechou pra mim, eu falei, pronto, acabou pra mim, não vou conseguir mais. Só que depois de exatamente uma outra semana, abri outra porta, outra loja. Porque antes de eu ter minha loja, eu já trabalhei pra lojista. Sim. Já trabalhei pra outras pessoas também, entendeu? No mesmo ramo. Até eu conseguir essa oportunidade. E a minha vida também é baseada em promessas, né? Palavras liberadas, entendeu? Profecias. Eu mesmo, a minha primeira loja que eu tive foi uma profecia. Eu fui numa igreja, o profeta apontou o dedo para mim e falou: Deus está te dando uma loja, Deus está fazendo na sua vida, vai entregar em tuas mãos uma loja
física, você está saindo do virtual e vai para o físico. E assim se Olha. O meu pastor também, pastor Baroni, uma grande referência para mim. Lá no início, há 2 anos atrás, logo no início do ministério, que eu estou com ele desde o início, ele profetizou para mim, você vai ser um empresário. Mas só como que eu ia ser um empresário se o cenário não era favorável para mim? Mas eu tinha uma promessa liberada sobre a minha vida. E Deus assim fez se cumprir, porque Deus fala e ele cumpre, entendeu? Com certeza. E E eu a Maria sou Clara aqui empresário. comentou, a Maria Clara falou assim, ó, lembro dessa porta fechada. Deus fez grandes coisas Aí Maria após Clara, ela. minha esposa, tá me acompanhando aí. Tá vendo aí, ó? Deixar um grande abraço para ela aí, dizer que te amo, amor, muito obrigado por tudo, tá aí tomando conta da loja enquanto eu estou aqui. Parceria aí. tá Parceria. vendo? E aí outra, quando eu peguei a segunda loja, ela trabalhava, aí eu falei assim, agora eu preciso de você, pode pedir demissão lá, que você vai dar comigo agora, viu? Aí ela tem certeza, pode pedir demissão. Ela pediu demissão com medo, assim, mas só que Deus fez grandes coisas. E a gente não pode ter medo, né? A gente tem que sempre ir pra cima mesmo e ir na fé sempre, porque as coisas só vão acontecer se a gente tentar. Se a gente disser não, se a gente sair de algumas mesas, entendeu? Tem mesas que não cabem mais. Maravilha. Entendeu? Que Isso. Deus vai te levar para outras mesas para você crescer, né? Eu costumo dizer o seguinte: Deus não gosta dos covardes. Que aqueles que pedem, mas não se movimentam, certo? Aí é complicado, né? Verdade. Tem que se Não movimentar. não vai sair do lugar. Né? Tem um exemplo mesmo que Deus libera uma palavra para Pedro. Pedro, joga a rede do lado de cá, joga a rede do lado de lá. Só que Pedro passou a noite toda sem pescar nenhum peixe, sem pescar nada. Mas Pedro tinha uma palavra liberada dos céus. Joga a rede, Pedro. Joga a rede, Pedro. Pedro pegou, ouviu aquela palavra do Senhor, tomou posse da palavra liberada e jogou a rede. Quando ele puxou a rede, quantos peixes, quantos Veio milagres ele tanto fez. peixe, não é isso que Tanto não aguentava peixe. nem puxar de Confiou. tanto peixe. De tanto peixe. E aqui, uma palavra que o Pedro foi falando sobre risco, essas coisas, me chamou a atenção também. E eu quero saber da doutora. Existe algum regime jurídico que a mulher ela corre um maior risco ou um menor risco na hora de casar? E pensando no futuro de uma possível separação, enfim. Isso. Tem sim, porque o regime da comunhão parcial, quando ele não está formalizado, quando a união estável ela não foi formalizada, corre esse risco, né? Porque ela não será chamada se houver má fé, porque o regime de bens ele não trará efeito se tiver alguém de má fé. Porque se tiver de boa fé, a gente não vai discutir, né? Então, ela não será chamada, por exemplo, para autorização de uma alienação de patrimônio. Ela não vai receber a parte dela. Um outro regime também bastante delicado é o regime da separação total de bens, que é aquele regime que a pessoa escolhe, ela vai ao cartório fazer um pacto antinupcial, que é uma escritura pública de escolha de regime de bens. E nesse regime de bens eles escolhem separação total de bens. Só que qual o meu receio de separação total de bens? É exatamente que a mulher ela continua naquela mesma situação de dona de casa ou só ali naqueles serviços domésticos e todo o patrimônio adquirido, né, que o cônjuge adquirir será dele, exclusivamente dele. Num eventual divórcio, ela não vai receber absolutamente nada, porque ela vai sair sem nada. Porque ela não adquiriu. Então, o regime de bens da separação total, ele tem esse risco. Então, Eu posso trazer um caso aqui, inclusive, familiar. Sim. Eu tenho uma prima que ela, quando casou, o esposo dela, financeiramente falando, ele era melhor que ela. Uhum. E ele é uma pessoa que realmente ele pensa muito na questão financeira, de se planejar, de querer... Enfim, casaram-se justamente por esse regime. Tiveram uma filha, tem uma filhinha de 7 anos, se eu não me engano agora. E quando a menina estava com uns 4 anos, mais ou menos, separaram. E eu lembro que ela teve muito desafio. Porque o apartamento que eles moravam, foi ele quem comprou. exatamente. Aí ela não tinha como ir para um outro lugar, porque ou ela voltava para casa dos pais, Sim. ou ela entrava ali num acordo com ele, de conversa, para tentar resolver um problema que é tão sério. Exatamente. Muito sério. Porque ali ela está totalmente desprotegida, ela não vai ter nada. Não adianta ela argumentar no judiciário que ela ela desconhecia, porque nós não podemos dizer que nós desconhecemos a lei. Então, ela não pode chegar para o judiciário e dizer, não, eu assinei porque eu fui coagida a assinar, porque eu imaginei que eu fosse ter uma situação diferente hoje. Mas
o juiz ele não pode decidir de forma diferente. Mas o juiz, de alguma forma, não reconhece, porque, como dona de casa, ela se doou, ela deixou de viver a vida dela em prol de uma família. Tá? Embora esteja isso documentado, separação total de bem, que tipo de recurso ela poderia apelar para que haja o reconhecimento dessa doação dela? Olha, veja bem, é tão delicado esse assunto que nós temos no nossa legislação a questão assim do enriquecimento sem causa, né? Nós temos essa questão. Agora, sim, ela poderia alegar essa situação? Pode alegar a situação, mas teria também a questão de provas, né? Que a gente volta àquele ponto inicial. Você tem que alegar e tem que apresentar provas. No regime da separação total, nós não temos essa condição, não temos essa abertura, né, para fazer isso. No regime da separação obrigatória, que é um outro regime, nós temos a súmula 377, que, por exemplo, inicialmente nesse regime da separação obrigatória são para aquelas pessoas acima de 70 anos, que inclusive foi aberto pelo STF a questão de você poder fazer um pacto e escolher um outro regime, porque era obrigatório, igual o regime da comunhão parcial, né, um regime legal. As pessoas que não fizeram ainda a partilha anterior de um divórcio, né, essas pessoas, elas, se tiverem um novo relacionamento, elas vão ter, pela imposição, pela lei, o regime da separação obrigatória. E aquelas pessoas que, de alguma forma, precisarem de suprimento judicial, aquela pessoa de 16, 18 anos, se precisarem casar. Então, né, para esse regime, nós temos uma súmula 377, que é a pessoa provar que dentro daquele momento, né, da constituição do casamento, ela ajudou a construir aquele patrimônio, a adquirir, ela provando, né, que ela participou de alguma forma. Mas, nesse caso específico, mas no regime da separação total, eu só vejo essa questão do enriquecimento sem causa. Por exemplo, se você está num casamento, você casou em 1990, nós temos aí quantos anos de 90 para cá? Então, essa pessoa casou lá com o regime da separação total. Escolheu o regime, separação total de bens. Quando ela vai divorciar, sei lá, 30 anos depois, mais de 30 anos depois, ela vai sair sem nada? Será que ela não ajudou em nada? Só o fato de ter os filhos, ter criado os filhos, já não é um fator. É um fator, importante? Mas assim, os filhos em si, eles não têm relação com o patrimônio. Não, mas tô falando do material. Trabalho, de educar, de criar. Isso. Mas aí ela vai ter que provar isso, que ela ficou dentro de casa, ela ajudou nessa questão de trabalho doméstico, inclusive para o esposo, né? Sim. E ele cresceu nesse período. Ou seja, demonstrar que houve esse crescimento dentro do casamento e que ela estava ali junto também. Então, nessa questão do enriquecimento sem causa, né? Porque ele enriqueceu sozinho, vamos dizer assim, sozinho. Sim. E depois, como que ela não vai sair, ela não vai receber absolutamente nada. Então, pode ter essa fundamentação. Mas é um perigo. É um perigo porque fica essa insegurança. Pode ser que o juiz julgue de uma forma, pode ser que o juiz não entenda daquela forma. Então, nós temos aí, pode ser que no primeiro grau ela não ganhe, no segundo grau seja revisado, mas, assim, é uma questão muito delicada. Eu lembro que ela pulou uma fogueira, assim, e ela trabalha também, ela teve pouco tempo de casamento. De casamento, né? A menina estava com 4, ela deveria ter uns 6, 7 anos de casamento. Então não foi pouco, não. Não foi um período também tão pequeno. Inclusive, o marido, eu lembro que ele conseguiu... Ela é do Rio de Janeiro, eles são do Rio de Janeiro. E ele conseguiu uma ascensão na carreira. Ele é do Tribunal de Contas, ou alguma coisa lá de um tribunal, lá no Rio, e ele teve uma ascensão na carreira também. Só que ela conseguiu, depois de muita conversa, depois de intervenção de pai, até de pessoas dentro da religião, porque eles também... ele não. Ela é cristã, então pessoas da religião também vieram para poder conseguir convencê-lo, conversar e tal, falando principalmente da menina. Aí eu lembro que ele aceitou sair da casa. Ele meio que deixou a casa, saiu da casa para que ela ficasse na casa por um período e tal, e depois as coisas forem se resolvendo. Mas o que me deixa, assim, o que me chama muito a atenção aqui é justamente isso. Mulheres e homens também. A informação, a importância de saber essa informação de qual é o regime.
É lógico que ninguém casa, pelo menos é assim que eu penso. Não sei se tem alguém à mesa que pensa diferente. Mas eu penso que ninguém casa pensando em separar. Verdade. Não. Hoje em dia tem muita gente que já quer assim, mas você tem certeza? Não, se não é certo, separa. Não é assim que dá Verdade. a dinâmica hoje é nessa Pois linha. É. Tá? Então a gente tem essa complicação ainda. Ainda desse tem. pensamento. Hoje, atualmente, nós temos famílias constituídas de pessoas que já tiveram relacionamentos anteriores, né? Que a gente chama de família mosaico, que traz filhos e o outro também tem filhos. Então, como fica essa questão do regime de bens para esse relacionamento, o patrimônio que cada um já traz? A herança, como é que fica a herança? Então, nós temos hoje mais esclarecido e mais aceitável, até no judiciário, a questão da renúncia da herança, porque a gente não pode renunciar à herança de pessoa viva, mas a renúncia para aquela concorrência daquela herança do cônjuge anterior, né? Daqueles bens particulares que nós chamamos. Então, num pacto antinupcial, nós podemos destacar essa cláusula. Por exemplo, numa morte do outro, haverá ali a renúncia àqueles bens particulares, ou seja, ele não vai concorrer com os filhos do outro, Sim. vai ficar somente a herança para os filhos daquele que construiu aquele patrimônio. Então, está sendo mais aceito, não está na legislação hoje, está na alteração do código, que está em tramitação ainda no Congresso, mas a gente já coloca no pacto antinupcial hoje. Inclusive, dessa súmula que eu falei aqui da 377, dessa participação, a pessoa também pode renunciar, porque é o direito patrimonial, é de livre escolha. Apenas você tem que observar que quando você renuncia, ou você... A questão de renúncia não há imposto, mas você tem que verificar, quando a pessoa fala assim, eu abri mão, esse abrir mão para o fisco é uma doação. Então, você tem que prestar atenção, porque aí vai incidir o imposto de doação. Ou eu quero comprar a parte dali do patrimônio do meu ex-marido, minha ex-mulher. Então, ali vai incidir o imposto do ITIV. Então, é só esses detalhes que você tem que verificar. Mas o pacto antinupcial é um documento que ele está sendo muito utilizado. E ele será mais utilizado se as alterações do Código Civil forem realmente efetivadas, forem aceitas. Porque há um sério risco de o cônjuge não ser mais considerado o herdeiro necessário. Então, o código ele tem essa proposta. E, realmente, para as mulheres vai ser mais delicado ainda. Sim. Então, o pacto, a proteção, o testamento será uma outra ferramenta de imensa importância, que é um mito também, né? A pessoa diz assim, eu vou fazer testamento não, porque senão eu vou morrer mais rápido. Então, não é. Então, o testamento, ele é um tabu. Ninguém pode fazer testamento. Tanto que quem faz, às vezes, nem fala nada que fez, para ninguém nem ficar sabendo. Agorando, vamos dizer assim, né? E o testamento é uma ferramenta maravilhosa, porque ele pode ser revogado a qualquer tempo. Você pode fazer um testamento escondido e ficar só ouvindo o que é que as pessoas ao seu redor falam de você. Qualquer coisa, você vai lá no cartório e altera. Então, é um documento maravilhoso. E só vai valer realmente após a morte. E dentro das revogações, não revogação, você pode revogar todo, você pode revogar em parte. Você só não pode revogar aí se reconhecer filho no testamento. Aí não pode revogar. Aí o cara Certo. pontua. Pelo testamento, eu falo mal de mim. Isso. Vai lá e... Menos aqui. Vai lá menos. Então, hoje, a pessoa tem que ter atenção somente na porcentagem que vai fazer, né, no testamento. Você não pode doar. Nós temos aqui algumas Todo pessoas patrimônio. participando ao vivo, e aí eu quero aqui saudá-las. Cléo Mar Paz. Rapaz, tem uns irmãos meus aí participando. Inclusive, a gente tá ao vivo aí em Londres. A gente tá ao vivo em Portugal. Certo? Legal. Eu tenho 10 irmãos Caramba. espalhados por esse mundo aí, Espalhado. graças a Deus. E cada um já tem um iPhone, não? Aí eu tenho iPhone, tem iPhone. Tem que ter iPhone, né, Pedro? Graças a Deus, eu tenho 10 irmãos, a gente tem um pai aí maravilhoso, uma grande referência pra mim, meu pai, né? Meu pai criou os 10 filhos na raça, Na com luta, todo o amor né? na luta. Por conta dele, eu sempre fui trabalhador, trabalho desde os meus 14 anos ali, capinando terreno. Sempre fui atrás do meu, né? Fazendo a diferença. E graças a meu pai, eu me tornei o homem que eu sou hoje, entendeu? Porque ele me ensinou a ser trabalhador, a correr atrás dos meus objetivos. E todos os meus irmãos são trabalhadores. Todos os meus irmãos correm atrás, são unidos um do outro, entendeu? Recentemente, minha irmã e meu irmão estavam aqui, veio de Londres, passou uns dias aqui,
outro de Portugal também passou uns dias aqui. Gostaria de mandar um grande abraço para eles aí, todos os meus irmãos que estão me acompanhando. Muito obrigado aí, viu, pelo apoio. E é isso aí, estamos ao vivo lá em Londres e também estamos ao vivo em Portugal. Portugal. Cléo colocou aqui, ó, acompanhando de Portugal. Internacionais. Olha só o que Pedro fala. Ele é um jovem que foi soldador, que trabalhou em padaria. Já trabalhei no mercado. Trabalhou em vários segmentos como trabalhador braçal, muitas das vezes, né? Rapaz, a primeira oportunidade que eu tive como carteira assinada, eu fui trabalhar no Mercado Forte em Tinga. Cheguei como empacotador. Eu com 3 meses empacotando, o meu patrão olhou para mim e falou assim: olha, não, quero você empacotando, já vou assinar sua carteira hoje, quero você lá dentro. O que você diria para esses jovens que trabalham em empacotador ou em qualquer outro segmento, certo, que não acredita que pode chegar a um nível maior? Aí, você pode chegar sim. Onde você quiser, você pode chegar. Só depende de você. Independente do cenário que você estava vivendo, as pessoas hoje você pode ser um catador de latinha, mas amanhã você pode ser o governador, você não sabe. A gente nunca deve tratar as pessoas pelo momento que ela está vivendo. Mas precisa sair da zona de conforto, né? Precisa sair da zona de conforto. E precisa também crer no Todo-Poderoso. Vamos supor uma história aqui de José governador. José foi jogado no poço. Foi chegado no Egito como um escravo. Mas ele não tinha fé em Deus. Ele sonhou e o seu sonho se realizou porque ele sonhou todos os seus irmãos se prostrando diante dele. Depois de uns anos se passaram, os seus irmãos terem vendido ele como escravo e a grande fome vindo no Egito, seus irmãos vão comprar alimento na mão dele. E todos eles se curvam diante de José. Porque o sonho não foi de José, mas o sonho foi de Deus. E Deus assim fez se realizar. Eu estou sabendo que o pastor Baroni agora tem um programa na Bandeirante, não é isso? Bandeirante. O Café com o Profeta Café com o Profeta aí, todo domingo às 6 da manhã. Você quer acompanhar, pode acompanhar, que é bênção de Deus. Pronto. Mais uma vez, um abraço ao pastor Baroni e ao pastor da Carol. Tá? Mas vem cá. Vamos agora voltar para a doutora Samira. Em relação às jovens. As jovens vão casar hoje. Hoje é meu bem para lá, meu bem para cá. Amanhã. E para evitar confusão lá na frente dos meus bens para cá e seus bens zero para você, tá? O que você diria para essas jovens que sonham em casar, mas não se preocupa em garantir o mínimo, certo, de reconhecimento desse compartilhamento da convivência? Olha, o mais importante, né, para o casamento... Olha para o seu público lá e diga, você que vai casar. Tá a câmera ali acesa, ó. Você jovem, que já está com planejamento para o casamento, é importante você procurar saber os seus direitos, né? Quais são os direitos? Não somente os deveres, porque a gente já casa sabendo os nossos deveres, né? E os nossos direitos também. Então, a informação, o diálogo, ele é de extrema importância. Principalmente... com a estruturação desse relacionamento, porque o combinado, ele não sai caro. Então, o casamento é um combinado. Você vai ter filho, você vai ter que combinar. Eu quero filhos, eu quero trabalhar. Como vai ser meu trabalho? Muitas vezes a gente não sabe o futuro. Às vezes o cara diz, não quer que você trabalhe. Eu não quero que ficar você... em casa. Exato, tem muitas propostas assim. Embora sejam jovens, mas geralmente o homem ele já tem uma estabilidade financeira, profissional, então ele faz essa proposta, você não vai trabalhar. Ou quando nós tivermos o nosso filho, você vai ficar à disposição do filho durante aí no mínimo 3 anos, à disposição. Então é um combinado, só que como é que vai ficar a vida profissional dessa jovem, porque ela vai ser, né, ainda está jovem, e no futuro? Né? Quem vai recompensá-la por esses 3 anos, por esses 5 anos, por esses 10 anos? Então, nós temos cláusulas muito interessantes que podem ser colocadas num pacto antinupcial, preparando para, não um momento de separação, mas um momento até de providência financeira para aquela outra pessoa que ficou dependente financeiramente exclusivo, né, daquela outra pessoa. Então, pode ser realizada uma cláusula de alimentos compensatórios ali, uma espécie de uma poupança ali, você vai depositar mensalmente um valor
numa conta, uma aplicação, por aquela... Não aquele serviço, porque ela não vai estar prestando um serviço para outra pessoa, mas uma compensação por ela ter renunciado à sua vida profissional. Quanto ela ganharia por mês que ela está deixando de ganhar para cuidar, né, do filho, que é dos dois. Não é só dela, é dos dois. Então, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de, por exemplo, a doação de um imóvel. Olha, esse imóvel vai pertencer exclusivamente a você, quando, né, se você precisar. Existe, por exemplo, uma aplicação, fazer uma aplicação só em seu nome, para que esse tempo todo que você ficou parada seja recompensado, porque a independência financeira, ela é super importante para a autoestima da pessoa, né? Em especial a mulher, porque ela vai, de alguma forma, paralisar os estudos, né? Ela vai ter que ter uma reserva financeira para recomeçar os estudos, e estudo não é rápido, né? Ela pode retornar com 30 anos, que ela parou com 22, 23 anos, retorna com 30, mas não vai retornar na mesma velocidade que uma jovem de 18, né? Então, e outra coisa, a tecnologia já é outra. Sim. Amanhã já é outra coisa. Então, a depender da atuação profissional dela, ela tem que se atualizar muito rapidamente. Então, o mais importante num relacionamento é o diálogo. Então, você já vai começar seu casamento, né, com tudo combinado. Vamos combinar quando vai ter filho, né? Quantos filhos? Qual o sistema aí que a gente vai utilizar? A escola? Então, tudo isso. Vai ter babá? Não vai ter babá? Então, para evitar esse tipo de até constrangimento, né? Porque a mulher, poxa, mas não vou falar nisso porque ele vai achar que é interesse. Que é interesse financeiro. Qual seria a linha de conversação ideal para se chegar a esse acordo? Vamos fazer um planejamento? Eu acho seria por aí. Seria a melhor questão, né? O melhor momento. Por exemplo, vamos marcar o casamento antes de qualquer providência no cartório. Vamos conversar sobre aqui o nosso planejamento. Pode pegar uma folha de papel e começar a fazer um planejamento, um rascunho. Daquele rascunho ali, vai ajustando. Anote o que você quer e eu vou anotar o que eu quero. E aí, dos dois, o equilíbrio, né? Tem que chegar a um equilíbrio. Nem tudo que um quer será possível, né? Vamos chegar a um equilíbrio. Então, vamos procurar um profissional que conheça do assunto para a gente poder conversar melhor. Porque num óbito ou num divórcio, porque a dissolução conjugal ela acontece pelo divórcio ou pelo óbito. Sim. Né? Pelo óbito a gente tem certeza que vai acontecer. Quando ninguém sabe. Quando ninguém sabe, mas vai acontecer. Então, pelo divórcio a gente não tem tanta certeza. Mas é bom que nesse divórcio, se existir, que não casa querendo separar, que seja muito claro, muito mais leve, né? Que esse caso aí, né, que você colocou, ela resolveu porque ele quis que resolvesse daquela forma. Ele foi, né? Sim. Depois de muita conversa. Sim. Mas se fosse para o judiciário, ela Foram não ia conseguir. muitas conversas. É um tema é um causa do assunto regime. que é ainda, eu penso dessa forma, que ainda é um certo tabu falar sobre isso. Muito. Mas a gente precisa realmente, principalmente através de podcasts, de informações, de diálogo, vir desconstruindo isso, porque é fundamental. Num relacionamento que tem o objetivo de ser duradouro, que é o casamento, a gente falar sobre assuntos que são tão pertinentes para o casamento. Pegando nesse gancho aí, imagine um relacionamento que vai buscar oficializar. Tá? Olha só o nível de maturidade que traz essa colocação. Vamos fazer um planejamento. É diferente de como é que eu vou ficar? Ou então, vamos casar de qualquer jeito. Eu acho que quando chama para um planejamento, já mostra uma maturidade. Justamente. Da parte aquela jovem, né? Que está ali empolgada, porque o gatinho, porque o malhadinho e tal, o coroa. Não quer perder aquela oportunidade. E aí tal, se deixa levar, chama para um planejamento de uma forma madura. É usar a parte racional da coisa, porque o relacionamento ele tem muito da parte emocional. Então é a gente parar e usar a parte racional também dessa coisa. Eu queria deixar só uma Pedro quer fazer um registro. O divórcio, né, é algo muito duro assim, porque o casamento, a união, a família é algo de Deus, né? Tipo assim, o inimigo luta para que haja o divórcio, para que a família se destrua, entendeu?
Porque se a gente reparar e olhar para a Bíblia, o primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento. Entendeu? Eu queria deixar para as pessoas que estão aí prestes a divorciar, que estão aí pensando em se separar, busca a Deus a direção certa, entendeu? Porque o seu cônjuge, ele tem jeito. A sua esposa, ela tem jeito. Vá orar por ele, clame por ele. E eu não tô falando isso aqui, também não aceito um homem que bate mulher. Claro, se o homem tá te batendo aí, não, fique com ele, se separe, certo? Porque isso é errado, entendeu? Mas se você vê que ele tem jeito e dá para continuar, vá para cima, porque o casamento, a união da família é algo soberano, é algo de Deus mesmo, entendeu? Porque existiu o homem e a mulher, entendeu? E o inimigo luta para que... Eu quero pegar esse gancho aí, porque às vezes tem muitas mulheres que reclamam muito. Verdade. Não é porque o cara bate, não, tá? Sim, verdade. Ah, porque ele é acomodado. Ah, porque... Aí eu pergunto, o que a mulher tem feito para dar uma sustentação para esse marido? Verdade. Tá? Em que ela tem apoiado? Você vê, como você falou, a sua esposa. Sim. Certo? Hoje está lá, pegando junto com você. Sim, verdade. Certo? Esteve com você na hora difícil. Tá? Então, são mulheres que colocam o homem para cima. É verdade. Tá? Então, assim, não basta reclamar do seu companheiro. O que você está deixando de fazer para tornar o seu companheiro um homem diferente? Verdade. A Bíblia vai falar também que a mulher sábia, ela edifica a tua casa, né? E a tola traz a ruína para dentro do seu lar. Hoje a gente tem, dos dois lados, né? A gente tem uma terapia, a gente tem vários recursos hoje que a gente pode fazer essa tentativa, né? Não é, eu estou passando por uma dificuldade financeira, principalmente, porque financeiro você tem várias formas de você adquirir trabalho. Trabalho e emprego, né, são diferentes. O trabalho é você fazer até o que Pedro já mencionou aqui. Ele ia à luta, trabalhava, ele tinha que ganhar o dia a dia, ele ia trabalhar. E aí você tem essa condição, né, de restaurar. Porque problema financeiro todo mundo tem, né? Muitas vezes, não, porque o meu nível de conforto, ele diminuiu e tal. Mas a gente vê aí várias oportunidades. Então, terapias existem, né? Várias, né? E nas igrejas a gente vê essa questão, essa luta de restaurar os casamentos. E ninguém é perfeito, né? Nós não somos perfeitos, nem o homem, nem a mulher. Né? Criados de forma diferente. A gente se encontra já na vida adulta. Então, é muito difícil. Só Deus. Só Deus tem paciência com a gente. Só Deus para fazer um homem e uma mulher para montar esse casamento assim e o casamento dar certo. Porque... Como você disse, são duas pessoas que vêm de famílias diferentes. A maneira de pensar do homem é diferente normalmente da maneira de pensar da mulher. Verdade. O homem ele é mais objetivo, resolutivo, não sei o quê. A mulher, racional. Ela é um pouco mais, calma aí, tá, e as consequências, e isso, e aquilo. Mais de planejar, inclusive. Exato. Então, o diálogo, a oração, são fundamentais. E o apoio, como a doutora acabou de trazer, hoje nós temos diversas formas. Tem as igrejas, tem os profissionais, terapeutas, psicólogos, que são especialistas e podem ajudar aquelas famílias que estão passando por esse desafio a superarem. É verdade, você que pretende casar, você sai da casa dos seus pais já sabendo que você e sua esposa é um só, é uma só carne, entendeu? E voltar não é o... Voltar atrás não é uma opção. Voltar não é uma opção. Vocês têm que ir até o fim. Eu costumo dizer que no relacionamento o maior sentimento que ajuda a segurar um relacionamento é a amizade, o bem-querer. Não é paixão porque aquilo passa. Não é o ter grande porque também oscila. Certo? Mas quando existe a amizade, o bem-querer, que é a mesma coisa, você... tem uma amiga, tem um amigo. Esse amigo, amiga, pode falar o que quiser, você vai tentar entender, aconselhar. Mas quando é seu companheiro, sua companheira, você não quer entender, já se sente logo ofendido. Ou seja, se não houver amizade e cumplicidade, não vai dar certo. Outra coisa, ciúme, meu amigo, é uma loucura. Bota qualquer relacionamento no buraco. Acaba. Certo? Não vale a pena. A gente falando sobre regime de bens, pode chegar numa situação que, na verdade, a solução seja a alteração desse regime de bens. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Se é possível esse tipo de situação. Alterar o regime de bens, porque descobriu
e viu que, não, nós fizemos de uma forma, a gente nem sabia, e agora eu quero alterar. Exatamente. Nesse momento da nossa legislação, nós só podemos alterar o regime de bens no casamento de forma judicial. Então, de forma judicial, nós temos a opção da alteração de regime de bens, só que tem que cumprir o requisito de ser consensual. Porque não pode brigar no judiciário para alterar o regime de bens. Então, ele foi feito no casamento ali, ele foi constituído no início e para alteração apenas judicial nesse momento. Para a união estável, que não tenha sido formalizada, aí nós temos também a forma extrajudicial. Isso para a união estável, né? De acordo com o provimento, diretamente no cartório. Ele é mais flexível. Mas para o casamento civil, apenas no judiciário. Na proposta de alteração do Código, nós teremos, se passar, né, essa proposta, nós teremos a alteração também via extrajudicial. Aqui, sou suspeita, porém, procurem um advogado para alteração do regime de bens. Porque é um assunto ainda mais delicado do que se continuasse no anterior. Sim. Então, para alteração de regime de bens, sempre procure um profissional. Maravilha. Especializado. Estamos aqui no Rede GAC Podcast, que tem o patrocínio de... centraldosadvogados.com.br, tá? Pré-lançamento, você que é jovem advogado, eu acho que é uma grande oportunidade, tá? Voltando a falar aqui, tá? Sobre iPhone. Sim. Qual é, para quem está querendo iniciar, qual seria a sua indicação? Uma indicação para quem quer iniciar com iPhone bom, tem um custo-benefício, uma câmera boa, o iPhone 13, o iPhone 14. Qual a média de valor? A média de valor de um iPhone 13 eu consigo de R$ 1.900 seminovo, lacrado R$ 3.500. Parcelamento? Parcelamento, a gente até 18 vezes, viu? 18 vezes no cartão? Com cartão. Mas com juros da financeira. Entra a taxa. Mas aí já não é com você, é isso, pô, já é o cartão. Tem 6 meses de garantia, certo? A gente dá brinde também. E o lacrado, claro, novo, 1 ano de garantia pela própria Apple aí. Você resolve em qualquer lugar do mundo, porque é uma marca mundial, né? Então, falando em marca mundial, já que nós estamos aqui internacionais, Portugal, Lisboa, foi isso? Londres. E aí, quando é que vem a Pedro iPhone Internacional? Logo, tá logo. Aí logo. Olha aí, rapaz. Ó, mais profecia aí pra cima de você. Tome posse. Toma posse. Quando a palavra liberada, a gente toma posse, né? Exatamente. A gente crê, né? Quando Exatamente. a palavra do Senhor. Eu quero saber o seguinte. Bom. A jovem está pensando em casar, ela quer consultar uma profissional. Onde é que ela encontra a doutora Samira Rios? Pronto. Então, vocês jovens, né, que estão com esse planejamento, que é uma bênção, né, o casamento, construção de uma vida em comum. Eu tenho um escritório físico no Shopping Estrada do Coco, sala 408, em Lauro de Freitas. E pelas redes sociais, @Samira Rios Advocacia, pelo meu telefone também, que está lá na minha página. E pelo mundo, né? Porque hoje a advocacia ela é online, né? Digital. Nós temos um mundo digital. Então, eu atendo Lauro de Freitas e o mundo. Amém. Eu espero ver a doutora Samira na Central dos Advogados com a gente, que é um sistema bem interessante. Depois a gente pode até conversar será um sobre prazer. esse projeto. Tá? E Pedro Paes, para quem quer comprar um smartphone aí, como é que fica? Olha só. A gente também trabalha com entrega, certo? Você que não quer sair do seu conforto, do seu trabalho, a gente entrega no seu trabalho e entregamos em shoppings, em qualquer shopping de Salvador e Lauro de Freitas com entrega gratuita, ok? Você quer comprar seu iPhone também em uma loja física, a gente tem uma loja no Shopping KPM, loja 11, do lado do Shopping da Bahia, fácil acesso, certo? E você pode vir adquirir, fazer a aquisição do seu iPhone. Pega o seu iPhone semi-novo como forma de pagamento no abatimento do novo, certo? E você que tem um iPhone para vender, pode vir até a minha loja, que eu faço a avaliação e faço o Pix na hora para você. Maravilha. Pix na hora. Antes de encerrarmos aqui com nossas considerações, tem uma mensagem aqui para o Pedro, eu entendi como pergunta. Aqui, o governo... Aqui, no caso, ela está falando de Portugal. Sim. Aqui, o governo disse que ano que vem o celular vai ter que tirar a bateria.
Você ouviu falar algo nesse sentido aqui também no Brasil? Ainda não, né? Porque o iPhone sempre fica deixando aquelas repercussões, como vai ser, porque agora já tem o lançamento do 18, né? Agora em É setembro. já Londres, lança o ela é de 18. Londres. A gente nunca sabe como é que vai ser, se vai ter que ser retirada a bateria, se não vai ser. A gente só sabe mesmo quando ele lança, né? Aí fica a gente botando aquelas cores, que não sei o que, é a repercussão, mas ninguém sabe de nada. Não tem nada concreto, então. Nada concreto ainda. Eu só posso falar o que eu realmente sei e quando sai, realmente no site oficial da Apple lá. Então, por enquanto, fique tranquila que a informação não foi confirmada por Pedro Paes, que é especialista em iPhone. Aí possa ser que lá em Portugal tem essa notícia, né? Mas aqui no Brasil não chegou ainda. Nada. E seu contato, Pedro, para quem quer buscar os seus... Para quem quer falar comigo, o contato da loja é 71 993 49 8551. No Instagram você encontra a gente como pedro.iphoneba, certo? A gente envia para todo o Brasil também, certo? Já envia para São Paulo, já envia para o Rio de Janeiro, envia para vários interiores também da Bahia aí, viu? Pedro, A gente... não é só Bahia, não. Não, rapaz. O mundo é É pequeno. o mundo. O mundo é pequeno. Eu trabalho online, né? Eu já vim aí Online. para São Paulo, já vim para vários estados aí já. É igual o podcast, rapaz. O podcast tá aqui, ó. Online, Mundo. É isso, mundo. online para todos vocês. Hoje isso aqui é uma máquina, né? Quem tem isso aqui, tem internet, e sabe trabalhar com ela, vai longe, pô. Entendeu? Quantas pessoas você vê ganhando dinheiro com internet, com divulgação, com isso. Eu tenho que confessar que eu preciso estar mais atualizado com Você também, essa se, não sei se tecnologia. você é, mas se você achar um gestor de tráfego pago para alavancar a sua aqui a rede GAC, é uma ótima opção também, porque alavanca bastante, entendeu? Show. E eu trabalho muito com tráfego pago e a maioria das minhas vendas vem pelo tráfego, entendeu? É excelente, que alavanca bastante a expansão da loja no online. É muito bom. Aí cada dia tem uma tecnologia diferente, um IA diferente, Verdade. a coisa vai acontecendo. E aí? Estamos chegando aqui, A final do final do primeiro bloco. Do primeiro bloco. Final do primeiro bloco. Falando em bloco, quem é que vem no segundo bloco? Teremos aí no segundo bloco conosco. Deixa eu Pegar aqui pescar aqui, né? a minha cola, que é Marcelo Novaes. É isso? Marcelo Novaes é da área de turismo, não é isso? Da área de turismo, exatamente. E tem a Trabalha com doutora- turismo. E tem a doutora Ediana Rocha. Ediana Da área Rocha. da Ela que é Previdência. da área de Previdência, não é isso? Previdência, exatamente. Então, Minha amiga. amiga da doutora Samira, que está aqui conosco, Samira Rios. Antes da nossa consideração final, eu quero que vocês façam um fechamento aí, uma dica, algo para o seu público, um recado direto para a câmera. Bom, eu quero agradecer, né, aqui a participação com todos vocês. Foi um prazer. Espero retornar, né, assim que possível. E que o conhecimento, ele é algo que nos torna melhores para nós, né? E nessa questão de partilha de bens, regime de bens, inventários, isso é conhecimento. Se você procura os seus direitos, procura saber em que situação você está, como pode ficar, porque o futuro ele é incerto, mas nós passamos a maior, né, segurança jurídica possível. Então, sempre, conhecimento, diálogo é um item mais importante para você que planeja se casar. Então, muito obrigada. Seu Instagram? Meu Instagram é @Samira Rios Advocacia. Pronto. Pedro? Eu gostaria de deixar um recado para todos os jovens sonhadores, certo? Que deseja, né, crescer no ramo empresarial e dizer que você que vende uma água na rua, que vende a paçoca, que você está no caminho certo. Comprar e vender é o caminho para o crescimento, para você que é empreendedor. Eu dou total apoio quando eu vejo aqueles meninos vendendo bala na rua. Eu sempre compro, sempre incentivo, porque eu sei que está no caminho certo. E você que pensa que não tem, vamos supor, capacidade de conseguir algo na vida, você tem capacidade sim. Você pode chegar aonde você quiser chegar, só depende de você. Levante cedo, corre atrás, compra e venda, que vocês vão ir longe, certo? Ô Pedro, eu fiquei emocionado agora com essa sua colocação aí dos vendedores de paçoca na rua e outros ambulantes, Sim. tá?
Isso me ocorreu aqui. Faz nas camisas, faz pessoal, dá uma doação, apoio, Pedro, Vai fazer Fone, isso. Pô, gostei, viu? Marketing. Uma divulgação, um Sou marketing, né? trabalhador, apoio. Verdade, Aí, é dica bom de demais. marketing aí. Quantas pessoas, como é que se diz, aquele rapaz do Rio de Janeiro mesmo, que vendia água, né? Que hoje é um... Sim, o Rick Chester. Rick Chester, ele hoje é um... Diversos podcasts, sucesso no Brasil todo. Você vê um vendedor de água ambulante, onde foi que ele chegou. Palestrante, autor de livro, Você via todo parceiro do Augusto... muitas Como é que é o nome coisas acontecem. Flávio Augusto? Flávio Augusto. Não, Podia mandar a na profissão frontal, não que vai ser show limita, de né? bola. A Não, pessoa show de bola Não, demais, de pô. forma não nenhuma. limita. Show de bola demais. Pô. Tem gente que vende água na rua que ganha mais que aquele que trabalha com carteira assinada. Com Pode ter certeza. certeza, faça os cálculos. Com Rapaz, uma certeza. vez, pegando um gancho aqui, Quantos eu fui, clientes não passam por ele, né? eu fui oferecer um trabalho para um pessoal que estava vendendo livros. E eu assim, poxa, deve ser uma luta, né? Trabalhar aqui, não deve ganhar muita coisa, não. Aí eu fui oferecer uma oportunidade de trabalho. Aí, rapaz, aqui eu tiro 5, 6 mil reais. Aí eu. Desculpa aí, cara. Foi mal aí. Vamos lá, Wilson, depois de você sou eu. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade Verdade, de estarmos aqui reunidos. Deus é fiel. Agradecer a Rede GAC, Grupo Amigos do Comércio Podcast. Você que quer participar aqui conosco, faça contato para saber como funciona essa egrégora leve e que também tem essa intenção de ser luz Glória a Deus. para vocês, empresários. E é isso que o Pedro falou, é muito importante. Não se limite, independente de onde você esteja. Porque Deus realmente é com cada um de nós, Ele é conosco e é Ele que nos capacita todos os dias. E agradecer a vocês Muito obrigado. por Obrigada também. por esse bate-papo leve. Eu não diria que é uma entrevista, mas um bate-papo leve que trouxe bom. muita informação, conhecimento. E agradecer também a você que está aqui acompanhando conosco e já te deixar o convite. Não saia daí não, que já teremos o bloco 2. É isso aí. Finalizando aqui, agradecimento a centraldosadvogados.com.br, tá? Dando apoio ao nosso podcast. Pedir a vocês para seguir a gente na Rede GAC Podcast, tá? Tanto no YouTube como no Instagram, tá? Isso nos ajuda muito a fortalecer o nosso movimento, tá? E agradecer aqui aos nossos entrevistados, Pedro e doutora Samira Rios, tá? Pela oportunidade desse bate-papo. E daqui a pouquinho teremos doutora Edna Rocha e Marcelo Novaes, tá? Vamos falar um pouco de previdência e um pouco de turismo, tá? Não saia daí, daqui a pouco voltamos com o segundo bloco.